O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Hoje a igreja se reúne para celebrar a Santíssima Trindade, o mistério do Deus que é Pai, Filho e Espírito em uma só pessoa, em um só Deus. E nós poderíamos começar essa reflexão com uma pergunta provocadora. Como a igreja descobriu a Santíssima Trindade? Tal mistério que é difícil de se compreender. Como que a igreja descobriu esse mistério de um Deus que é três pessoas ao mesmo tempo? A igreja só conseguiu descobrir esse mistério graças a um Deus que se revela a nós. Graças a um Deus que se revelou a seu povo. Graças às duas pessoas que se revelou e enviou para nós a terceira pessoa, que é o Espírito Santo. Duas pessoas só se conhecem de verdade se conviverem, se amarem. Quem se ama, deixa-se conhecer, dá-se a conhecer pelo outro. Assim é o mistério de Deus. Deus nos ama e nós o amamos, e Ele se deixa conhecer por nós e nós queremos o conhecer. É um amor puro que Deus tem por nós e que nós devemos ter por Deus. Deus é o amante, o Filho é o amado e o Espírito Santo é o amor. Três pessoas que estão juntas em um único mistério. O mistério da Santíssima Trindade é um mistério de unidade. Apesar de sermos três pessoas distintas, mas que se unem em um único Deus. O Pai jamais poderá ser Filho, e o Filho jamais poderá ser o Espírito, e o Espírito jamais poderá ser o Pai ou o Filho. Cada um tem o seu papel, cada um tem a sua forma de agir, mas são o único Deus que se revela a nós. Na primeira leitura, nós vemos a revelação de Deus a Moisés no Monte Sinai. Moisés vai dizer na primeira leitura que em uma noite escura, a noite ainda estava escura, Moisés toma consigo duas tábuas e sobe ao monte. Primeiro, a noite escura, vai nos dizer São João da Cruz, um padre e místico da igreja, que a noite escura representa a solidão, a falta ou a ausência de Deus. Então o povo estava nessa ausência de Deus. Mas por que Deus estava ausente desse povo? Moisés sobe ao Monte Sinai anteriormente para conversar com Deus. Esse povo que quer um Deus a seu modo, que faça o que eles querem, que dê a ele o que ele quer. Então esse povo vai construir para si um bezerro de ouro e vai adorar. Quando Moisés desce do Monte Sinai, encontra esse povo adorando um bezerro de ouro. Então ali na leitura, no livro do Êxodo, vai dizer que Moisés joga as tábuas da lei no chão e aquelas tábuas são quebradas. A aliança foi rompida, não pela parte, mas pela parte dos homens que adoraram um bezerro de ouro, que queriam Deus a seu modo. Então Moisés, mais uma vez, vai subir ao monte, para agora reatar com Deus essa aliança que o povo rompeu. Então, quando Moisés sobe ao monte, a presença de Deus chega, as nuvens vão descer. Quando se fala em nuvens, que as nuvens descem, na Bíblia as nuvens representam o Espírito Santo. É a ação do Espírito Santo. No batismo do Senhor, nós vamos ver que quando João Batista batiza Jesus, desce o Espírito Santo em forma de pomba. Quando Jesus sobe o Tabor,
para ser transfigurado, uma nuvem vai falar: este é meu filho amado. Então essa é a presença do Espírito Santo nas Sagradas Escrituras. Então esse Deus que vem ao encontro de Moisés se deixa conhecer, mas ao mesmo tempo ele é desconhecido. Porque vai dizer as Sagradas Escrituras que Moisés vê apenas as costas desse Deus, não vê a face. Esse Deus não se dá a revelar a sua face, ainda é desconhecida para nós. O Senhor quer incutir no nosso coração, do povo de Israel, que ele é um só, que ele não tem face. O Deus uno e trino não tem uma face. Então, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um só. Ele é um só Deus. E porque não pode haver um outro Deus ao seu lado. Não pode haver um outro Deus que governe com ele. Há 3 pessoas que agem, mas somente um Deus que governa. Então esse Deus vai ser revelado através do seu Filho, o Messias, que será enviado a Israel. O Messias, o seu ungido. O significado do nome Messias quer dizer Deus conosco. É a presença de Deus em nosso meio. Jesus, ele é o enviado de Deus Pai, do Deus único, do Deus verdadeiro, do Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. Ele é o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. Ele não foi, porque ele não tem passado. Ele não será, porque ele não tem futuro. Ele é, porque ele é presente na história do povo de Deus, na nossa história. Então esse Cristo que é enviado do Pai, ele vai nascer pela ação do Espírito Santo. A sombra do Espírito te cobrirá. E a Bíblia vai dizer que ela ficou cheia do Espírito Santo. É a revelação do Espírito Santo. Através da ação do Espírito é que o Messias, o prometido de Deus, chega a Israel. Esse mesmo Messias, que é feito homem pela ação do Espírito Santo, ele vai ser ressuscitado mais uma vez pela ação do Espírito Santo. O Pai é o ressuscitador, o Filho é o ressuscitado e o Espírito Santo é a força ressuscitadora. Então, sempre nós vamos ver presente as 3 pessoas agindo na história da salvação. É esse mesmo Espírito que, após a ressurreição de Cristo, vai agir nos discípulos. É esse mesmo Espírito que Jesus vai dar aos discípulos: recebei o Espírito Santo. É esse mesmo Espírito que vai descer sobre a igreja em Pentecostes, para mostrar a presença desse Deus que é Pai, que caminhou com seu povo no deserto, esse Deus que é Filho, que esteve presente e se faz presente no meio do seu povo, e o Deus Espírito que conduz o seu povo. Então Deus está sempre presente em nossa história, em nossa vida. Seja Ele como Pai, seja Ele como Filho, ou seja Ele como Espírito. O Pai que cria, o Espírito que dá redenção, o Filho que dá redenção e o Espírito que une e santifica todas as coisas. Então, apesar de celebrarmos a festa da Santíssima Trindade, o mistério de um Deus que é uno e trino, serve para nos lembrar que a comunidade só será perfeita quando viver em comunhão com a Santíssima Trindade. Quando reconhecermos que em Cristo todos somos um. Que todos são importantes.
que todos agem de maneira igual dentro da igreja. Assim como as pessoas da Trindade é uma comunidade perfeita, em harmonia, nós somos chamados a imitar essa comunidade perfeita. Sede perfeitos, porque vosso Pai do céu é perfeito. Então somos chamados a viver a perfeição como a Santíssima Trindade. Esse mistério que nos une em um Deus de amor, de bondade e misericórdia. Que nos une a seu Filho, que nos redime e que nos salva. E que nos une também ao Espírito que santifica e que conduz a sua igreja. Então esse é o mistério que celebramos. O Deus que é Pai, o Deus que é Filho e o Deus que é Espírito. Mas que em grandeza e majestade é o único Deus. Que quis se revelar a nós através do seu Filho pela ação do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.